Boa tarde, meninas. Obrigado pela presença. Quando a gente vem nessas aulas assim, a gente sempre pensa que vai dar aula sozinho. A gente, quando tiver uma pessoa, já é um baita incentivo. Vocês estão do outro lado, não sei se vocês têm a real sensação, mas acho que todos os professores falam isso. Quando chega, não tem aluno nenhum, só dá aula para câmera, a gente fica, caraca, só para câmera. Obrigado pela companhia. Vocês sabem a experiência que faz vocês estudando com a gente. Não sou o único que fala isso, né? Vamos combinar? Não sou o único, cara. Ninguém gosta de dar aula só pra câmera. Não adianta, cara, não adianta. Eu ainda me criticam por isso. Acham que eu gosto do online. Eu adoro online, cara, eu amo. Mas eu não adoro estar sozinho com uma câmera. Câmera na sala de aula, com aluno presencial, eu dou aula como se não tivesse câmera. Não é maravilhoso. Você não gosta de online? Não, eu adoro online. Eu não gosto de aula sozinho, é diferente. Só que as pessoas têm dificuldade de interpretação de texto, né? Aí acha que a gente não gosta de gravação. A maioria dos professores não gosta. Tem gente que só gosta, né, cara? Não se identifica com a sala de aula presencial. Prefere gravação, aquela aula mais robótica, mais sistemática. Mano, comigo não funciona. Eu preciso de gente pra ser feliz. Temos aqui a Vivi, né, Vivi? Também temos a Paula e a Vanja. Obrigado pela presença. Paula, muito obrigado, né? A gente estava se falando pelo online, né? Pelo online. E Vivi também, de vez em quando numa resenha lá no Instagram, né, não, Vivi? De vez em quando numa resenha, precisando, estamos aí. Bom, vamos lá. É esse microfone aqui? É esse? Tá de boa. Aqui tá de boa. Oi? Essa classe que eu fiquei no online, mas eu fazia. Tá bem que você não ficou. Tá bem que você veio. Testa som. Som. Testando. Pode liberar. A hora que você quiser. Bom, meus amigos, boa tarde. Boa tarde aos amigos de casa. Obrigado pela sua presença. Eu sou o professor Rodrigo Mota, professor de Direito Administrativo, e fui convocado pelo Fabinho, nosso amigo Fábio Ramos, para uma nobre missão. Estar aqui no curso Fórmula, trabalhando exercícios da banca CESP e SEBRASP relacionados a conteúdos importantes do Direito Administrativo. Essa turma, essas aulas de Direito Administrativo foram divididas por temas. E aí, claro, nesses aspectos iniciais, obviamente, a gente precisa passar pelo ponto administração pública direta e indireta. Curiosamente, os tópicos 1 e 2 do edital do TJ, a parte de noções de organização administrativa e também de administração pública direta e indireta. Só que, se eu colocasse o tema dessa aula apenas como sendo administração direta e indireta, eu não sei se eu contaria com a adesão de muita gente, não. Porque, às vezes, o aluno, ele se sente seguro de fazer aulões de assuntos que são mais tenebrosos, como licitações e contratos, atos administrativos. Fala direto e indireto, o cara, pô, direto e indireto, estudo direto, isso aí e tal. Então, o que eu fiz? Para dar uma pimentada na aula, a gente colocou a aula de direta e indireta, de exercício, junto com o processo administrativo. Pronto, foi o suficiente para contarmos aí com um interesse um pouco maior, exatamente devido a esse ponto importante, que nada mais é do que o estudo da legislação de processo administrativo. A nossa referência para o estudo do processo administrativo, as questões são da Lei 9784 de 99, a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, ok? Então, em que pese aí o fato do edital não citar o número da lei, a gente vai perceber que para o cargo de analista, curiosamente, para algumas especialidades, quando ele falou processo administrativo, ele citou a 9784 expressamente, o que chama a nossa atenção. No de técnica ele não o fez, mas como o banco de questões, obviamente, é maior na 9784, então essa vai ser a nossa referência. Então vamos lá, vamos trabalhar a administração direta e indireta e processo administrativo.
Bom, aqui para quem curte Instagram, coloquei meu Instagram aqui, fiquem à vontade, qualquer coisa, só chamar no direct. E eu respondo, hein? Eu respondo mesmo. Bom, queridos, vamos lá? A gente começa agora a trabalhar as nossas questões da banca CESP, Sebrasp, atual Sebrasp, e começamos pela questão de número 1. A questão de número 1, prova de auditor fiscal da Receita lá do Distrito Federal, prova de 2020, e a questão diz assim: julgue o item, considerando as normas do direito administrativo e a Lei Federal 9784 de 99, acerca do processo administrativo. A questão 1 diz: é impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha amizade íntima com algum dos interessados no processo. Pergunto, questão número 1, certo ou errado? E você de casa? Aqui no presencial, a galera já citou algumas respostas aqui. Tá certo ou tá errado? Para respondermos essa questão, precisamos lembrar da previsão relacionada à Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, mais precisamente nos seus artigos 18 a 21. Bota, por quê do artigo 18 ao artigo 21? Pelo seguinte, a Lei de Processo lista pra gente casos de impedimentos e ainda casos de suspeição. E, meus amores, cuidado para não misturar isso aqui. O primeiro registro que considero importante é o seguinte: eles são diferentes, mas derivam da mesma noção. Por que a Lei de Processo Administrativo prevê casos de impedimento e casos de suspeição? Por uma razão simples. Isso aqui decorre diretamente do princípio da impessoalidade. Imagina só, eu, Mota, vou tomar uma decisão num processo onde a matéria é objeto do meu interesse direto. A pergunta é: qual é a isenção? Qual é a imparcialidade? Qual é a neutralidade que vai ter um processo onde a decisão vai caber a uma pessoa que tem interesse direto naquela matéria? Como é que eu vou decidir de maneira neutra? Como é que eu vou decidir de maneira isenta? Como é que eu vou decidir de maneira imparcial se eu tenho interesse direto na matéria? Como é que eu vou decidir de forma neutra? Como é que eu vou ser isento, imparcial, se eu vou decidir um processo onde o interessado tem amizade íntima comigo? Portanto, já aviso logo, os casos de impedimento e de suspeição previstos na Lei do Processo Administrativo estão diretamente relacionados ao cumprimento do princípio da impessoalidade. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro afirma isso na sua obra, que os casos de impedimento e suspeição são corolário do princípio da impessoalidade. Essa questão poderia não ser de processo, ser de princípios relacionados ao processo ou não. Então, volto a dizer, pessoal, casos de impedimento, casos de suspeição previstos na lei são corolário do princípio da impessoalidade. Mota, e o que a lei fala sobre isso aqui? Casos de impedimento, casos de suspeição? Bom, quem fala sobre o impedimento é o artigo 18. O artigo 18 da Lei de Processo Administrativo fala sobre o impedimento. Em que situações o agente, o servidor, está impedido de atuar no processo administrativo? Veja, olha o que prega o artigo 18. O artigo 18 prevê o seguinte, olha lá o que ele fala. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, primeiro, tenha interesse direto ou indireto na matéria objeto do processo. Então, primeiro caso de impedimento, se houver interesse direto ou indireto na matéria objeto do processo. Segunda situação, ele lista aqui: tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante. Olha lá, caso tenha atuado ou venha a atuar como perito, testemunha ou
representante. Só isso, Mota? Não, ele continua dizendo, olha o que ele fala ainda. Ou se tais situações ocorrem quanto a cônjuge, companheiro, parentes e afins até o terceiro grau. Então, se isso aqui ocorrer também em relação a cônjuge, companheiro, parentes e afins até o terceiro grau, ele deve se declarar impedido de atuar no processo administrativo. Essa é a segunda situação. E a terceira diz assim a lei de processo: esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Então veja, litigando judicial ou administrativamente com o interessado, cônjuge ou companheiro. Então, nessas três situações, a lei afirma categoricamente: você está impedido de atuar no processo administrativo. E uma coisa importante: se o agente está impedido de atuar no processo, ele é obrigado a informar a situação de impedimento. Ele é obrigado a se declarar impedido. Mota, e se ele estiver impedido e não se abstém de atuar? Isso é falta grave para fins disciplinares. Guardem isso. Se você estiver impedido e não declarar o impedimento, isso é falta grave para fins disciplinares. Você que está em casa, tá legal até aqui? Beleza? Isso é o que a lei fala sobre impedimento. Agora, além das situações de impedimento, o artigo 20 fala sobre os casos de suspeição. Da mesma forma que o artigo 18 traz casos de impedimento, o artigo 20 trata da chamada suspeição. Mota, e o que o artigo 20 fala sobre suspeição? Diz o seguinte, olha lá: pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória. Opa. Suspeição, veja, ele falou amizade íntima ou inimizade notória. Com quem, Mota? Com o interessado, cônjuge, companheiro, parentes e afins até o terceiro grau. É exatamente o que ele está colocando aqui pra gente no artigo 20. Exatamente o que ele coloca. Então, se há amizade íntima ou inimizade notória com o interessado, cônjuge, aqui estou abreviando para a gente não ter que escrever tudo, companheiro, parentes e afins até o terceiro grau, caberá então, nesse caso aqui, a possibilidade de suspeição. Veja, suspeição, não é suspensão não, é suspeição de suspeito, ok? Nota, engraçado, o caso do impedimento é mais objetivo, né? Positivo. Os casos da suspeição são mais subjetivos. Aliás, veja, amizade e inimizade. Amizade e inimizade são sentimentos. E sentimento começa com S de quê? De suspeição, ok? Então, os casos mais objetivos, você tem aqui na situação de impedimento. Já os casos mais subjetivos, onde envolve sentimento, amizade e inimizade, são casos de suspeição. Então, ó, S de sentimento, S de suspeição, S de sentimento, S de suspeição, S de sentimento, S de suspeição. Ficou claro? Pegou? Maravilha! Então, havendo amizade íntima ou inimizade notória, outro detalhe, preste atenção, não é uma amizade qualquer, é uma amizade o quê? Íntima. Não é uma inimizade qualquer, é uma inimizade notória. Opa, tudo bem? Tá linda! E aí? Tchau! Tchau!
Isso é inimizade notória? Não, isso tem outro nome, isso é falsidade. E falsidade não está previsto na lei. Ele tem que dizer inimizade notória, ok? Não basta ter inimizade, tem que ser notória. Não basta ter amizade, tem que ser íntima. Eu arrisco dizer, sem querer adentrar ao mérito da língua portuguesa, que íntima e notória aqui são advérbios de intensidade. Não é uma amizade qualquer, é uma amizade íntima. Não é uma inimizade qualquer, é uma inimizade notória, ok? Isso, essa intensidade traz a noção de suspeição. Até porque, vamos combinar, na prática tu nunca sabe quem é amigo, quando não é amigo, quando é colega, quando não é colega. A gente não tem nível de amizade, tu nunca sabe. Às vezes na prática tu se engana, não é verdade? A gente se engana. Então tem que provar que a amizade é íntima. Eu, Mota, tenho um camarada de muitos anos, crescemos juntos. O pessoal pensa que a gente é irmão. A gente só não é irmão porque não saiu da mesma. E mesmo que não tivesse saído da mesma barriga, tem gente que é irmão assim mesmo. Não tem amigo que é mais chegado do que a própria família, às vezes? Às vezes um primo, um irmão que é menos chegado do que o amigo que você tem. Aí imagina, você vai decidir um processo onde o principal interessado é ele. Pô, amizade íntima. Cara, não tem como é que eu vou decidir? Vou falar para ele qual é a melhor decisão que eu tomar para você. Pô, se tu tomar essa decisão, tu me quebra. Então é a outra. Não sei nem o que vai decidir, já é a outra. Isso não coloca em xeque a imparcialidade? Não coloca em xeque a neutralidade? Então isso é caso de quê? De suspeição. Pode ser declarada essa suspeição. E mais, mesmo que alguém venha arguir essa suspeição, pode haver um indeferimento dessa arguição. Veja que aqui é mais subjetivo. E se houver esse indeferimento, cabe recurso. Cabe recurso, conforme o artigo 21 ainda prevê. Mas não foi isso que a questão trouxe, ela trouxe apenas a situação de impedimento e suspeição. Quando eu perguntei se a primeira estava certa ou se estava errada, alguns colegas disseram assim, certo. Vamos analisar essa questão novamente. Vamos lá. Ele disse na número 1 assim, é impedido de atuar, parou, é impedido, estamos aqui, impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tenha amizade íntima com algum dos interessados no processo. Dá uma olhada aqui. Amizade íntima. Amizade íntima é caso de quê? Suspeição. Ele disse aí que era caso de quê? De impedimento. Posso perguntar novamente a resposta da questão? Essa primeira, ela está certa ou ela está errada? Ela está errada. E prometem para mim que se cair isso aqui na prova, a gente vai destruir a banca. Se cair isso aqui e falar, cara, não erro mais isso. Tá joia? Amizade é sentimento. E S de sentimento é S de suspeição. Tá claro até aqui? Beleza? Dúvidas? Ok? Você de casa, tá com a gente? Beleza? Muito obrigado por você fazer parte aqui dessa aula. Obrigado por você prestigiar a galera aqui do curso Fórmula. Falou? Tamo junto. Vamos lá. Questão número 1, então, item errado. Questão de 2020, hein? O ano que nem começou direito já parou tudo, mas já teve prova. E olha aqui, já chegou jantando coisa que se cair na prova não pode errar. Até aqui, tranquilidade? Vamos embora. 2. Vamos à questão de número 2. A número 2, uma provinha de 2019, diz o seguinte. Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública em seu estado. Nessa situação, serão necessárias A, 2 leis específicas, uma para a criação da autarquia e outra para a criação da empresa pública. B, uma lei específica para a criação da autarquia e outra para a autorização da instituição da empresa pública. C, uma lei específica para a criação de empresa pública e outra para a autorização da instituição da autarquia. D, autorizações legais na norma geral acerca da nova organização da administração pública estadual, não havendo necessidade da criação de nenhuma das entidades ser feita por lei. E 2 leis específicas, uma para a autorização da criação da empresa pública e outra para a autorização da criação da autarquia. Número 2, em prova, marcaríamos qual alternativa? Opa, temos aqui o gabarito, a resposta é a letra B de bola. Essa questão trata de um ponto que desaba em prova. Esse ponto desaba em prova. Que ponto é esse, Mota? É o ponto relacionado à criação de entidades da administração pública indireta. Já foca nisso. Ó, fecha, foca nisso. 37, inciso 19 da Constituição. É tão importante que eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Vem comigo aqui. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Mota, o que o 37, inciso 19 da Constituição traz pra gente? Ele diz o seguinte,
somente por lei específica, poderá ser criada a autarquia. Olha isso, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Melhor, deixa eu esquematizar isso aqui logo direto, para aproveitar esse espaço. Melhor. Vamos lá. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Já vamos colocar aqui direto. Como é criada uma autarquia? Resposta: por lei específica. Pronto. Já simplificamos. Colocamos aqui direto. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Diz ainda o artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista, parou, empresa pública e sociedade de economia mista. Olha aqui, ó. Nota, como que a empresa pública e a sociedade de economia mista são criadas? Elas são criadas por lei específica? Não. A lei específica apenas autoriza a criação. A autarquia, veja só, as autarquias são criadas, eu vou destacar, criadas por lei específica. Empresa pública e sociedade de economia mista, não. Aqui, a criação é apenas autorizada por lei específica. Vou fazer um destaque aqui. Olha aqui, ó. A pergunta é: qual é a diferença entre criar por lei específica e autorizar a criação por lei específica? A diferença é que quando a lei específica apenas autoriza a criação, repito, quando a lei específica apenas autoriza a criação, a entidade só existirá legalmente quando houver a inscrição dos atos constitutivos no registro competente. Tem que haver o registro. Empresa pública depende de registro? Sim. A lei específica só autoriza a criação, então tem que ter a inscrição no registro. Sociedade de economia mista, ela é criada por lei específica ou a lei específica apenas autoriza a criação? Apenas autoriza. Então tem que ter ou tem que ter registro? Tem que ter. Tem que ter a inscrição do ato constitutivo no registro competente. Portanto, que fique claro, pessoal, que fique claro, a autarquia é criada por lei específica. Para criar autarquia, basta a lei específica. Empresa pública e sociedade de economia mista, a lei específica não as cria. A lei específica apenas autoriza a criação. Portanto, tem que haver o registro. Até aqui está todo mundo comigo? Legal? Nota. E a fundação pública? Ah, a fundação pública. Preste atenção. Preste atenção na fundação pública. O caso da fundação pública é um pouco diferente. No artigo 37, inciso 19, está escrito assim: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Então, peraí. Pelo que está escrito no 37, inciso 19, a gente já tenderia a pensar direto que o processo de criação da fundação pública seria rigorosamente igual a esse aqui, da empresa pública e sociedade de economia mista, com a lei específica apenas autorizando. Só que a gente não pode esquecer o seguinte: existem dois tipos de fundação pública e a Constituição não fez menção a isso expressamente, mas a gente tem que fazer, porque em prova isso aparece. Vamos comigo? Quando se fala da fundação pública, existem dois tipos de fundações públicas. As fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito o quê? Privado. A fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado. Um detalhe interessante é que quando a fundação pública é de direito público, o STF entende que são espécie,
do gênero autarquia. E a pergunta é, se elas são espécie do gênero autarquia, o que isso significa? Temos aqui as chamadas fundações autárquicas. E a pergunta é, fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, se você preferir? Peraí, pensa comigo. Se a fundação pública é de direito público e o STF entende que ela é uma espécie do gênero autarquia, se ela é uma fundação autárquica, então o processo de criação dela, olha aqui, ó. Minha pergunta é, como é criada uma fundação pública de direito público? Essa aqui é criada por lei específica. Guardem isso. Vai ter questão mais à frente falando disso de novo. A fundação pública de direito público é criada por lei específica. Mota, e a de direito privado? Essa sim, a lei específica autoriza a criação. Então vai depender do registro. Tá claro? Então a pergunta é, como se cria uma autarquia? Por lei específica. Como se cria uma fundação pública? Se ela for uma fundação pública de direito público, criada por lei específica. Se ela for uma fundação pública de direito privado, a lei específica apenas autoriza a criação. Tem que haver o registro. Empresa pública e sociedade de economia mista, a lei específica não as cria, apenas autoriza a criação. Então tem que haver o registro. A inscrição do ato constitutivo no órgão competente. Legal até aqui? Um último detalhe. No caso da fundação pública, aqui a Constituição não diz exatamente qual, mas haverá ainda necessidade de lei complementar para definir as áreas de atuação. Perfeito, isso aí. Então, a lei complementar ainda definirá as suas áreas de atuação. Então, muito cuidado com isso. A fundação pública é a única entidade que vai precisar de lei complementar para definir a área em que ela vai atuar. Tá claro aqui? Beleza? Então, nós temos aqui a criação das entidades da administração pública indireta. Qualquer pergunta que envolva a criação de entidade da administração indireta, o ponto de partida é esse aqui. Tá claro? Às vezes só o que está aqui no quadro já responde a questão. Aliás, o que está aqui no quadro já responde a questão que a gente está inclusive fazendo. Olha o que está aí no número 2. Diz assim, ó. Olha o que está aí no número 2. Está escrito assim. Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública em seu estado. Parou! O governador está querendo criar uma nova autarquia. A pergunta é, como se cria uma autarquia? Por lei específica. E ainda, e uma nova empresa pública em seu estado. Pergunto, para criar empresa pública, basta a lei específica criando? Não, a lei específica apenas autoriza a criação. Ainda vai depender do registro do ato constitutivo no órgão competente. Então, sabendo da previsão do artigo 37, inciso 19, a gente percebe que, olha lá, letra A, duas leis específicas, uma para criar autarquia e outra para criar empresa pública. Errado, porque empresa pública não é criada por lei específica. Letra B, uma lei específica para a criação da autarquia, bingo, e outra para a autorização da instituição de empresa pública. Nada mais a declarar. A resposta é a letra B de bola. Legal aqui? Não pode ser a letra C, porque ele está dizendo que a autarquia precisa de autorização. Está errado, a autarquia é criada por lei, e ele disse que a lei cria a empresa pública, é o contrário, ele inverteu as duas. Letra D, autorização legal na norma geral acerca da nova organização. Cruzes, nada a ver. Ainda disse que não precisava de lei. Cruzes. E letra E, duas leis específicas. Uma para autorizar a criação de empresa pública e outra para autorizar a criação de autarquia. Errado, porque no caso da autarquia a lei não autoriza, a lei cria diretamente. Sendo assim, número 2, a resposta é a letra B de bola. Legal até aqui? Fechado. Então, número 2, B de bola. Já temos aqui a número 1 sobre processo, a parte de impedimento e suspeição, e 2 sobre criação de entidade da administração indireta.
Pergunta, pessoal. Até aqui alguma perguntinha? Nada? Dúvidas? Nenhuma? Beleza? Maravilha. Posso apagar o lado de cá? Posso? Vamos em frente, então. Corrigindo, então, a nossa questão de número 3. Vamos lá? Questão de número 3 aí. A 3 volta a falar sobre processo administrativo, mais precisamente sobre a parte relacionada a recursos administrativos. Vamos lá. Número 3. A 3 diz assim: no processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo, quando se tratar de direitos ou interesses difusos. Pergunto, número 3, certo ou errado? Você que está em casa, aqui na sala temos uma divergência doutrinária aqui. Cada um tem uma resposta aqui. Cada uma respondeu uma coisa, uma disse certo, outra disse errado. E aí, desempata pra gente aí. Nada? Bom, vamos lá. Essa questão, ela necessita do conhecimento, já anota aí, sugestão de leitura, leitura obrigatória, artigo 56 ao 65 da Lei de Processo Administrativo. Essa questão é respondida pelo artigo 58, tá? Simples assim, o artigo 58 da lei responde, mas eu sugiro a leitura do 56 ao 65. O CESP gosta de questões relacionadas a recursos administrativos. Ok? Então, tarefa de casa, para quem não tem companhia para o final de semana, tarefa de casa, a leitura do artigo 56 ao 65 da Lei 9784 de 99. Beleza? Joia! Nota, ele está falando do recurso administrativo de quem pode interpor. Bom, para começar, quando é que você entra com recurso? Você entra com recurso quando você não concorda com uma decisão. Se você concorda com a decisão, você não vai recorrer. Imagina, e aí, como é que você está? Estou muito feliz por causa dessa decisão. Ela te atende? Atende. E agora, o que você pretende fazer? Ah, vou recorrer. Mas tu vai recorrer se você concorda com a decisão? Claro que não. Então, se você concorda com a decisão, obviamente você não vai recorrer. Se você está recorrendo, é porque você não concorda total ou parcialmente com a decisão. Então, o que é? Dito isso, o que é o recurso? É um meio formal de impugnação de uma decisão. Tá claro? Recurso é um meio formal de impugnação de uma decisão. Se você está recorrendo, é porque você não concorda com a decisão, está buscando impugná-la, para que haja posteriormente uma outra decisão melhor para você. Pois bem, a pergunta aqui é muito direta. Quem é que pode interpor um recurso administrativo? Vamos à lei de processo administrativo. Lá no artigo 58, ela fala sobre quem pode interpor o recurso administrativo. Olha o que a lei diz pra gente, olha lá. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo. Primeiro, os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Claro, né? Se eu sou o titular do direito, é óbvio que eu tenho direito de interpor o recurso. Eu sou o titular do direito. Então, óbvio, né? Então, se eu sou titular do direito, por óbvio, eu tenho essa prerrogativa, essa legitimidade de interpor recurso naquele processo. 2. Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Então, peraí. Se eu tenho um interesse a ser afetado, vamos imaginar que seja alguma situação como a doutrina trata, que envolve abuso de poder e o meu nome apareceu na história. Veja, embora eu não seja ali a pessoa propriamente que se considera titular do direito, ou que é titular do direito, se é uma situação que envolve abuso de poder e o meu nome foi arrolado, uma decisão não pode me afetar? Pode, então eu tenho a legitimidade para poder recorrer se eu não concordar com alguma decisão relacionada ali. Terceiro, olha essa. As organizações
e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Olha que curioso. Esse eu tenho um caso prático para citar. Olha só, eu, Mota, quando eu era servidor público federal, lotado lá no Hospital Federal de Bom Sucesso, eu era analista no Ministério da Saúde, e aí trabalhei... O que foi? Ah, é verdade, colega do Ministério da Saúde, é verdade. Passei alguns anos lá e fui lotado exatamente no Hospital de Bom Sucesso. Pois bem, trabalhei na parte, né, de recursos humanos, né, mais precisamente na assessoria de legislação de pessoal. E tínhamos situações que envolviam, por exemplo, profissionais com acumulação de cargo público. E veja, eram profissionais de enfermagem, profissionais da medicina. E aí, claro, em determinados momentos, o poder público tinha lá as suas normatizações e, com base naquilo, e claro, aliado ao que a Constituição Federal prevê, considerava-se haver, em determinados casos, uma acumulação ilegal de cargo público. Só que na interpretação da pessoa não havia acumulação ilegal. O que ela fazia? Recorria. Sabe quem entrava na história também? Os sindicatos. Os sindicatos também tinham essa representação e também auxiliavam naqueles recursos. A pergunta é... O sindicato de professores, o sindicato de profissionais de enfermagem, o sindicato de profissionais, enfim, de áreas diversas, são ou não são organizações que atuam nessa seara de interesse coletivo? Sim. Então, aqui, um sindicato dos professores, dos profissionais de saúde, dos enfermeiros, eles podem sim aqui interpor o recurso. E a última, 4, os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Nota, cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos? Nota, mas peraí, interesse difuso não tem dono, é uma coisa ampla, não é? Sim. Quer ver um exemplo? Meio ambiente. Quer um exemplo melhor do que esse? O Greenpeace, por exemplo, ou uma organização como o Greenpeace, atua ou não na seara do interesse difuso? Sim. Se for uma matéria afeta a área de atuação, o cidadão ou a associação tem ou não tem a legitimidade para interpor o recurso? Tem. Nota, mas não é parte no processo, mas atua na seara do interesse difuso. Neste caso que eu citei, o meio ambiente. Então, pode ou não pode interpor um recurso administrativo se é de matéria afeta a área dessa associação, desse cidadão, dessa organização? Sim, poderá. Então, esses 4 são os que têm legitimidade para interpor recurso administrativo. Se o cara botar na prova que só tem legitimidade para interpor recurso quem é parte no processo, está errado. Está errado. Veja que gente que, mesmo que não seja parte, que pode indiretamente ser afetado pela decisão, pode. Associações e organizações que atuam na seara de interesses coletivos podem. Cidadão, associações que atuam na seara de interesses difusos podem. O artigo 58 traz 4 situações. Volta na questão. Volta na questão. Questão número 3. No processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo quando se tratar de direitos ou interesses difusos. Tem ou não tem? Tem sim. Artigo 58, portanto, a número 3 está o quê? Certa. Legal até aqui? Fechado, bem simples. Reparem que as questões de processo administrativo, elas nos parecem bem literais. Ou ainda que não sejam cópia do artigo, se aproximam muito disso. Ou seja, sabendo o texto da lei, fica tranquilo de responder. Então, número 3, o item está certinho. Vamos em frente. Número 4. A número 4 diz assim: a administração indireta inclui as sociedades de economia mista. Sim, inclui as sociedades de economia mista. Cujos agentes, a, são empregados públicos, regidos pela CLT e sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público e à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. B, empregados públicos regidos pela CLT, que não se submetem às normas constitucionais relativas a concurso público, nem à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. C, empregados públicos regidos pela CLT e sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público, mas não à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. D, servidores públicos estatutários sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público e à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos.
e é servidores públicos estatutários sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público, mas não à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. E aí, número 4, em prova, marcaríamos a letra? O gabarito da questão é exatamente a letra A. Letra A de amor, A de alegria. Essa é a resposta da nossa questão. Bom, um detalhe que a gente tem que observar aqui é que ele está falando de sociedade de economia mista. Vamos lá. Sociedades de economia mista. Minha pergunta: as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas integrantes da administração indireta, mas elas são pessoas jurídicas de direito o quê? Privado. São pessoas jurídicas de direito privado. Para que você ingresse numa sociedade de economia mista, existe ou não a necessidade de concurso público? Vamos pensar. O pessoal que integra os quadros de uma sociedade de economia mista ocupa, pergunto, cargo ou emprego público? Resposta: empregos públicos. Então, nas sociedades de economia mista, nós temos os chamados empregados públicos. Mota, empregado? Por que empregados? Porque eles não ocupam cargo, eles ocupam empregos públicos. E a pergunta é: você precisa de concurso público para ocupar emprego público? Sim, precisa. Quem traz essa previsão é o artigo 37, inciso 2º da Constituição. O artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, prevê que a investidura em cargo ou emprego público, pronto, achamos a chave aqui, ó, ou emprego público, dependerá de aprovação prévia em concurso público. Opa! Se para ocupar emprego público você precisa de concurso público, já percebemos que essa investidura aqui, ela tem um processo muito parecido com o do cargo, mas traz diferenças em relação à natureza do vínculo. Você tem que fazer concurso para cargo público, exceto o cargo em comissão. Tem que fazer concurso público para emprego público, mas a diferença é que o empregado público será regido pela CLT. Portanto, ele não vai adquirir estabilidade. É diferente do ocupante de cargo efetivo, que atendidos alguns requisitos, ele consegue adquirir estabilidade. Então, veja, na sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, temos integrando os seus quadros empregados públicos. São chamados empregados públicos porque ocupam empregos públicos que dependem de concurso público para que sejam providos. Só que você não vai adquirir estabilidade porque será regido pela CLT. Portanto, exemplo de sociedade de economia mista, Petrobras. Exemplo de sociedade de economia mista, o Banco do Brasil. Se você faz concurso para a Petrobras, se você faz concurso para o Banco do Brasil, foi aprovado, você não vai ocupar cargo público, você vai ocupar emprego público. Portanto, não vai adquirir estabilidade, porque você vai ser regido pela CLT. Portanto, voltando lá às alternativas, a gente já percebe que todas as alternativas onde ele fala de servidores públicos estatutários já caíram. A D e a E já estão fora. Estamos entre a A, a B e a C, mas já sabendo que a resposta é a letra A. Veja que ele está falando aqui, ó, na letra A, empregados públicos regidos pela CLT, está aqui, ó, empregados regidos pela CLT, sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso. Perfeito! Tem que fazer concurso para ocupar emprego público. Só peço que vocês tomem o seguinte cuidado. O artigo 37, inciso 2º, ele diz que você depende de concurso público para investidor em cargo ou emprego público. Vocês repararam que em nenhum momento apareceu escrito aqui função? Isso já caiu em prova.
Isso já caiu em prova. Escrito assim na questão: a investidura em cargo, emprego ou função pública dependerá de aprovação prévia em concurso público. Já está errado. Ou função não. Cargo ou emprego. Função não. Você não faz concurso público para função. Cuidado com isso em prova. Cuidado com isso em prova. Cuidado com isso em prova. Então, cargo ou emprego. Se é emprego, tem que ter concurso público, só que o cara vai ser seletista, não vai adquirir estabilidade. Todo mundo comigo até aqui? Veja que na letra B de bola, ele fala assim: empregados públicos regidos pela CLT que não se submetem às normas constitucionais relativas a concurso. Já está errado porque depende de concurso público. Então a letra B está fora. E letra C, empregado público regido pela CLT sujeita às normas constitucionais relativas a concurso. A A e a C até agora prosperam. A gente já sabe que a resposta é A. Mota, então por que a C, se estava certa até agora, por que no final acabou não sendo a letra C? Por causa da questão da acumulação. Preste atenção aqui, por favor, sobre a acumulação de cargos públicos. O que a Constituição Federal fala sobre a acumulação? Bom, primeira coisa, sobre a acumulação de cargo público, artigo 37, inciso 16 da Constituição. Sobre a acumulação de cargo público, tem que saber isso aqui. Tem que saber. Artigo 37, inciso 16 da Constituição. O que o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal traz para a gente? Diz o seguinte: diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, a regra geral é a vedação de acumulação. A regra é não haver acumulação. Mas existem exceções. Existem exceções. Mota, quais são as exceções? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou ainda 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. E essas acumulações aqui, claro, só são possíveis se houver compatibilidade de horários. Se não houver compatibilidade de horário, nesses casos podem ser acumulados. 2 de professor, 1 de professor com um cargo técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Até aqui, beleza. Mas aí tem um detalhe final. Nota, desculpa, mas o que isso que você está falando tem a ver com a questão? Quer saber? O artigo 37, no inciso 17, ele diz, sabe o quê? Que essa proibição prevista no inciso 16, que ela também abrange empregos, funções e que alcança autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e entidades controladas. A minha pergunta é: a proibição de acumulação, regra, proibição de acumulação, ela só se aplica à administração direta ou ela também alcança a indireta? Ela também alcança. Sabe o que isso aqui significa? Você não pode ao mesmo tempo ser analista do TJ e advogado da Petrobras. Você não pode ao mesmo tempo ser técnico do TJ e assistente administrativo do BNDES. Não pode. Mesmo sabendo que um é estatutário e o outro é seletista, que um é direto e o outro é indireta, não pode porque os dois são públicos. Então, a proibição de acumulação, ela não se aplica só à administração direta, ela também alcança a indireta, ela também alcança a autarquia, ela também alcança a fundação pública, ela também alcança a empresa pública, ela também alcança sociedade de economia mista, ela alcança subsidiárias, entidades controladas, ela alcança.
também. Ela não se limita à administração direta nem em sua cargo. Ela também alcança empregos e funções. Tá claro isso? Volta na questão. Lá na letra A ele falou que sociedade e economia mista, seus agentes são empregados públicos, são regidos pela CLT, são sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso e à vedação de acumulação remunerada de cargos. Essa parte final aí da letra A é isso aqui, ó, é o inciso 17 do artigo 37. Essa questão ela pode ser cobrada aqui, indireta e indireta, ou pode ser cobrada lá em aspectos constitucionais. Artigo 37 da Constituição, que eu sempre empentelho vocês para ler. Sempre. Tem que ler o 37 ao 41 da Constituição. Sempre falo isso. Sempre. Então, volto a dizer, proibição de acumulação de cargo público também alcança, também se aplica à administração pública indireta. Legal até aqui? Beleza? Então, a resposta da nossa questão de número 4 é a letra A. Ok, pessoal? Maravilha? Dúvidas? Nada? Ok, vamos em frente. Número 5. A número 5 diz assim: o princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre meios e fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Essa questão número 5 ela é muito interessante pelo seguinte: além de processo administrativo, ela tem também uma parte que versa sobre princípios. Sério, Mota? Sério. E é um dos artigos mais importantes da Lei de Processo. Já anota aí, leitura obrigatória, artigo 2º da Lei de Processo Administrativo. Artigo 2º da Lei de Processo Administrativo. O artigo 2º da Lei de Processo Administrativo traz exatamente essa previsão necessária sobre princípios. Mota, e o que o artigo 2º da Lei de Processo diz pra gente? Olha, o caput do artigo 2º da Lei de Processo já é muito importante, porque ele lista pra gente princípios, alguns que na Constituição estão expressos, como legalidade, moralidade, eficiência. Ele também cita princípios que constitucionalmente são implícitos, mas que na Lei de Processo aparecem como expressos, caso dos princípios da motivação, da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade, que ele listou ali. E mais, existem outros princípios, até princípios que não estão expressos na Lei de Processo, mas que são aplicáveis aos processos administrativos também. O princípio da gratuidade, o princípio do informalismo ou do formalismo moderado, a própria oficialidade, dentre outros, a verdade material, dentre outros. Bom, o que interessa pra gente não são os princípios todos agora, e sim especificamente o princípio da proporcionalidade. Vamos ao artigo 2º da Lei de Processo Administrativo. A Lei 9784 de 99, a Lei de Processo Administrativo, no seu artigo 2º, diz assim: a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Espera aí, ele citou ou não citou expressamente na Lei de Processo o princípio da proporcionalidade? Citou. Lembro que, embora diferente, a razoabilidade está muito próxima da proporcionalidade. Embora diferente, né? Porque a origem dos dois é diferente. Então, assim, razoabilidade e proporcionalidade, a rigor, não são a mesma coisa. Mas acabam desembocando, desaguando na mesma ideia. De que deve haver adequação entre meios e fins. De que você não pode adotar medidas que estejam acima daquilo que é necessário para o caso concreto. Em suma, tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade nos dão a exata ideia de que há uma proibição ao excesso. Deve haver uma proibição ao excesso. Imagine, por exemplo, no exercício do poder de polícia, a administração pública, mediante o órgão fiscalizador, entra no estabelecimento, encontra algumas irregularidades, veja, irregularidade pequena, coisa boba, quase nada, resolveu interditar o estabelecimento. Não é um exagero? Não é um excesso? Se você encontra isso de irregularidade, resolve adotar uma medida gigante. Não há necessidade disso.
Portanto, a falta de razoabilidade e proporcionalidade pode, inclusive, induzir a invalidade de um ato. Então, sim, são princípios que devem ser respeitados também no processo administrativo. Imagine, por exemplo, eu, Mota, pratico uma falta disciplinar muito leve, mas é falta. A administração abre uma sindicância, da sindicância instaura um PAD, ao final do PAD eu sou demitido. Como é que eu vou ser demitido se a falta é leve? Não há uma desproporção entre a pena e o que aconteceu? Olha a violação à razoabilidade, à proporcionalidade. Então, a ideia realmente está arraigada, enraizada na lei de processo. Mota, você disse que razoabilidade e proporcionalidade estavam expressos ali no caput, né? Eu realmente vi. Tem alguma menção na lei de processo que lembre isso? Tem no parágrafo único do artigo 2º. E olha o que o parágrafo único do artigo 2º diz pra gente. Olha lá. Artigo 2º, parágrafo único diz assim: nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... Vamos para o inciso 6º. Olha o inciso 6º. Tá com o artigo 2º, parágrafo único aberto aí? Legal. Inciso 6º. Adequação entre meios e fins. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Opa, peraí. Então deve ou não deve haver adequação entre meios e fins? Sim. É ou não é vedada a adoção de medida que esteja acima daquilo que é o necessário para atender ao interesse público? Sim. Olha a proibição do excesso aí. Ficou claro isso? Então vamos voltar na questão. Ele disse assim: o princípio da proporcionalidade que determina a adequação entre meios e fins. Parou. Determina ou não determina? Determina. Você tem que ter compatibilidade entre o meio utilizado e o fim a que se destina. Deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo. Deve ou não deve? Deve, está escrito na lei isso. Seguiu. Sendo vedada a imposição, vedada, proibida, a imposição de obrigações, de restrições, de sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Vamos combinar? Essa questão é quase que literal. Quase copiou o inciso 6º do parágrafo único do artigo 2º da lei. Prometem para mim que vão ler todo o artigo 2º? Esse artigo é importantíssimo. Tem várias menções à noção principiológica dos processos aí. Aliás, tem princípio aí que não se aplica só no processo administrativo. Vamos combinar? Independentemente do processo administrativo, vocês já ouviram falar do princípio da segurança jurídica, da motivação e outros. Então, são princípios importantes até para outros tipos de questões que envolvem as nossas provas. Até aqui, todo mundo comigo? Então, a número 5, tranquilaça essa, a número 5 está correta. Maravilha. Número 5 está certinha, está corretíssima. Maravilha. Questão bem tranquila, essa número 5 aí. Vamos em frente, hein? Número 6. Opa, número 6, hein? O enunciado diz: com relação à organização administrativa e à administração pública direta e indireta, julgue os itens a seguir. Parou. Um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. No edital do TJ, veja que na parte de direito administrativo, para técnico, por exemplo, está escrito lá assim, primeiro tópico está escrito assim, noções de organização administrativa. Aí no tópico 2 está escrito assim, administração pública direta e indireta, centralizada, descentralizada. Veja só, o que você tem que saber nesses dois primeiros tópicos? Não é só saber qual é a característica de entidade da indireta, não é só isso não. Você tem que saber sobre órgãos públicos, você tem que saber sobre o que é concentração, desconcentração, centralização, descentralização, tem que saber isso. A diferença de outorga para delegação, tem que saber isso tudo. Isso tudo envolve organização administrativa. Ok? Vamos lá. Temos uma sequência aí de 3 itens agora que envolvem a administração direta e indireta, hein? Vamos lá. Número 6. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Número 6. Certo ou errado? Essa número 6 está erradíssima. Ela está muito errada. Ela não está pouco errada, não. Aliás, vamos combinar? Tem uma frase que a gente sempre empentelha vocês na sala de aula.
Órgão não é pessoa jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. Órgão não é pessoa jurídica. Entidade é pessoa jurídica. Entidade tem personalidade jurídica. Órgão não. Órgão não. Órgão não é pessoa jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. Por isso aí já dava para matar a questão, né? Por isso aí a gente já sabia qual era a resposta. Então, quando ele diz aqui, embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos... Parou. Já está errado. Mas eu não vou comentar só isso, né? Vamos combinar, vamos avançar. Ele está dizendo que os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Engraçado como é que é o CESP, né? O CESP ele é interessante. Mesmo uma questão de item, e a gente sabe que a prova do TJ vai ser de múltipla escolha, mas, por favor, não subestimem as questões de certo e errado. Ah, se a prova do TJ é de múltipla escolha, então eu só vou fazer questão de múltipla escolha. Vai mesmo. Tu vai perder 70% das provas do CESP, que a maioria das provas são de certo e errado. Isso serve para o contrário também? Isso serve para o contrário também, Paula. E eu te digo por quê, minha querida amiga. Pelo seguinte... Tem várias opções de opções de múltipla escolha que numa prova de item são o item que o cara está colocando. E outra, vários itens de prova, de certo e errado, que são opções em múltipla escolha. E eu vou dar a prova do que eu estou te falando. Você já viu que raramente, a questão do CESP de múltipla escolha é uma questão rasa. Repare que geralmente as questões de múltipla escolha do CESP são assim. Acerca da organização administrativa, assinale a alternativa correta. Cada opção é uma história. Dificilmente ele conta só uma historinha no início e as opções estão todas interligadas. Pode reparar. Algumas são assim, fato, de contar a historinha, isso é um perfil do CESP, de contar a historinha e embaixo... Agora, na maioria das vezes, as questões de múltipla escolha do CESP, você vai reparar, principalmente em provas grandes, o enunciado muitas vezes é assim, ó, acerca da responsabilidade civil do Estado, assinar a alternativa correta. A letra A é sobre a teoria do risco administrativo, a B é sobre a omissão da responsabilidade civil, a C é sobre responsabilidade por ato legislativo, a D é sobre a evolução da responsabilidade e a E sobre a excludente responsabilidade. É como se você tivesse uma sequência de 5 itens. Então, volto a dizer, se você vai fazer prova de múltipla escolha, faça as provas de certo e errado também. É o meu TCE, então é certo ou errado. E a mesma coisa, exatamente. O contrário também se aplica. Eu estou citando o TJ como referência, porque tem gente que está em casa e está assistindo o TJ, mas o TCE tem a mesma linha. Só que a prova do TCE é de certo e errado. São 200 itens na prova do TCE. 200. 100 básicos e 100 específicos. E detalhe, dependendo da especialidade, tem administrativo nos dois. A sua tem nos dois? Que maravilha. E por que botaram os dois? Porque administrativo é o néctar, é a matéria mais linda do direito. Por isso. Então, ainda tem a discursiva, aqui vai ter uma de administrativo. Então, veja, é porque você que está em casa, né, não sei qual concurso que você vai fazer, mas temos aqui colegas que farão TJ, que farão Polícia Federal, que farão TCE. Então, aqui o público é diversificado, mas um único objetivo, destruir a banca. E a banca é a mesma para a gente, a referência de banca é a mesma. Então, volto a dizer, não importa se a tua prova é de certo e errado ou de múltipla escolha, você tem que fazer questões dos dois jeitos. Isso aconteceu comigo, Paula, numa turma de TJ, foi até curioso, vou até contar isso aqui mesmo aqui, paralisando rapidamente aqui a correção. Uma pessoa fez esse questionamento, certa oportunidade, eu estava numa turma presencial de TJ, e aí me perguntou, puxa, Mota, eu achei que você só fosse fazer questões de múltipla escolha. Eu falei, a gente já fez várias de múltipla escolha, então acho que não tem problema de trazer. Não, porque a minha prova é múltipla escolha. Eu falei, eu sei, mas é importante fazer certo e errado também. Ah, não, eu prefiro descartar certo e errado. Uma das questões de certo e errado que eu trazia era exatamente a opção certa na múltipla escolha que vinha depois. E aí eu mostrei e falei, tá vendo aqui? Falando, não, tudo bem, Mota, já entendi. Sabe aquela coisa assim, tipo, pesou. Então assim, não era ali para dar lição, nada disso, mas para mostrar que a gente não pode subestimar. Ainda mais o CESP, que tem um cabedal de provas gigante. Aproveita esse monte de prova. Não importa qual é o modelo. Tem item de certo e errado que é a opção lá na hora da prova. Tem letra A, B, C lá de múltipla escolha que vira item numa prova de certo e errado e tu vai lá e detona aquilo ali. Fechado? Voltou.
órgão não tem personalidade jurídica. A gente já sabe que a questão está errada. Mas tem mais um detalhe. Minha pergunta, órgão tem capacidade processual? Sim ou não? Depende. Depende. Veja, pelo fato do órgão não ter personalidade jurídica, num primeiro momento, o órgão não tem capacidade processual. Num primeiro momento ele não tem, porque o Código de Processo Civil, ele alia a ideia da capacidade à personalidade. Como o órgão não tem personalidade jurídica, então, em princípio, órgãos não têm, mesmo não possuem capacidade processual. Porém, órgãos do alto escalão que estejam atuando na defesa de prerrogativas institucionais, aí sim eles poderão, mesmo não tendo personalidade jurídica, assumirem personalidade judiciária, podendo demandar em juízo para defender seus direitos institucionais. Nesse caso, sim. Nota, isso é doutrina? Não, isso é jurisprudência do STJ. Súmula 525. Súmula 525 do STJ. A súmula 525 do STJ fala da Câmara dos Vereadores, mas na verdade ali é pela própria natureza do órgão, né? Os órgãos de alto escalão poderão sim demandar em juízo quando forem atuar na defesa de seus direitos institucionais, na defesa de prerrogativas e competências institucionais. Então veja, os órgãos não possuem em regra capacidade processual. Agora tem um salvo na história. Na defesa de prerrogativas e competências institucionais. Claro que, óbvio, né? Se eu estou falando de prerrogativas e competências institucionais, para falar em prerrogativa, eu estou falando de órgão de alto escalão. De quem que a gente está falando aqui? De Assembleia Legislativa, de Câmara de Vereadores. Aí tudo bem. A súmula 525, inclusive, fala das câmaras dos vereadores. Que a Câmara de Vereadores, embora não possua personalidade jurídica, que ela possui personalidade judiciária, podendo demandar em juízo para defender seus direitos institucionais. Então, a regra geral, como eu disse, é que o órgão não possua capacidade processual. Mas, quando o órgão de alto escalão estiver atuando na defesa de prerrogativas e competências institucionais, aí ele poderá. Já teve situação de mandado de segurança de órgão do Poder Legislativo. Imagina, a Câmara de Vereadores ingressa com mandado de segurança exatamente em razão de um ato irresponsável de um prefeito que venha tolir algum tipo de prerrogativa da Câmara. Mas é só para isso aqui, tá? Para defender direitos institucionais, tá? Prerrogativas e competências funcionais. É só para isso. Não é para outro tipo de matéria, é só para isso. E como eu disse, não é qualquer órgão, é órgão de alto escalão. Você não vai ver aqui, pelo amor de Deus, uma sessão de almoxarifado entrando com mandado de segurança porque sumiu o toner da impressora. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou falando de órgão de alto escalão. Tá claro até aqui? Portanto, essa questão aí de número 6, ela está muito errada. Legal até aqui? Maravilha, vamos em frente. Número 7. A número 7 eu só não vou dizer, olha para o quadro porque eu acabei de apagar o que estava escrito, mas vocês anotaram no caderno. E você de casa também. Talvez tenha até dado um printzinho da tela, né? Ó, número 7. A criação de fundações públicas de direito público. Parou! Fundação pública de direito público é fundação autárquica, certo? As autarquias são criadas de que forma? Por lei específica. Segue. A criação de fundações públicas de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição de seus atos constitutivos em registro civil
de pessoa jurídica. Ora, a autarquia é criada por lei específica e não precisa de registro. Se a fundação pública de direito público é uma fundação autárquica, o processo de criação é o mesmo. Então aqui, a número 7 está o quê? Certa. Realmente, a lei específica vai criá-las diretamente, então não é necessária inscrição de ato constitutivo em registro, não. Ok? Número 7, item certinho. Número 8. Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima. Número 8, certo ou errado? Certo. A número 8 está certa, certinha. E ela fala sobre algo que é super necessário quando a gente vai fazer prova de CESP e outras bancas também, que é conhecer as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos lá! Mota, não entendi esse código aí que você colocou no quadro. Eu traduzo para você. Empresas públicas têm diferenças para as sociedades de economia mista. E existem 3 diferenças básicas entre empresas públicas e sociedades de economia mista. E que 3 diferenças básicas são essas? Primeiro, o capital. Segundo, a forma societária. E terceiro, o foro processual. Capital, forma societária e foro processual. Costumamos dizer que as diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista estão no cafofo. Lembrou do cafofo, vai lembrar das diferenças. K de capital, FO de forma e FO de foro. Cafofo. Lembrou do cafofo, vai lembrar das 3 diferenças. Ou se você inverter, aqui ó, forma, foro e capital. Fofoca, ok? Cafofo ou fofoca, tanto faz. Dá para lembrar de qualquer maneira. Diferenças básicas entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Repare, quando a gente fala de capital, como é que o capital das mesmas está constituído? Quando se tratar de empresa pública, o capital é o quê? 100% público. O capital da empresa pública é 100% público. Já o da sociedade de economia mista, economia mista, economia mista, economia mista, economia mista. Se a economia é mista, então tem capital público e privado. É só lembrar, economia mista. Então o capital é majoritariamente público, mas tem uma minoria de capital privado. O capital é majoritariamente público e tem uma minoria de capital privado. Lembra o seguinte, importante pontuar, preste atenção, o capital da empresa pública é 100% público e esse 100% público ele pode ser formado 100% pelo capital de uma pessoa jurídica só, exemplo, 100% da União, 100% do Estado, ou ele pode ser a mescla desse capital, por exemplo, 60% da União, 40% do Estado, ou até mesmo 60% da União, 30% do Estado, 10% de uma outra entidade da indireta. Isso também pode. Você sabia que a entidade da indireta pode participar de composição de capital de outra entidade? Sim, pode também. Sério, Mota? Sim, ainda assim formar uma empresa pública. Então esse 100% público aqui pode ser 100% de uma pessoa jurídica só ou de mais de uma pessoa jurídica. Pode ser União, Estado e uma entidade da indireta, pode ser, desde que 100% público. Tá claro isso? Sociedade de economia mista, majoritariamente público, minoria privado. Forma societária, empresa pública admite qualquer forma, ok? Empresa pública, qualquer forma
admitida pelo direito. Já a sociedade de economia mista, essa só pode ser o quê? SA. Ela só pode ser sociedade anônima, ok? Sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima. Preste atenção numa coisa. Aqui no quadro está escrito que a empresa pública admite qualquer forma. E qualquer forma também pode ser SA. Qualquer forma mesmo, inclusive SA. Sabe o que isso significa? Se for uma sociedade de economia mista, tem que ser SA. Se for uma empresa pública, pode ser qualquer forma, inclusive SA. Tá claro? O que significa dizer o seguinte: se na hora da prova ele fala, trata-se de uma entidade cuja personalidade jurídica é de direito privado, ela é organizada sob a forma de sociedade anônima. Vai com calma. Vai com calma. O fato de ser sociedade anônima ainda não quer dizer que seja uma sociedade de economia mista. Porque se for uma sociedade anônima e tiver 100% de capital público, vai ser uma empresa pública. Agora, o fato de ser uma sociedade de economia mista já faz automaticamente que tenha que ser uma SA. Perceberam que a recíproca não é verdadeira? O fato de ser sociedade de economia mista faz com que tenha que ser SA. Mas o fato de ser SA não faz necessariamente que seja uma sociedade de economia mista. Porque a empresa pública admite de qualquer forma, inclusive SA. Tá claro isso? Cuidado. E a última diferença aqui, o foro processual. Foro processual, na verdade a diferença entre elas aqui só vai acontecer quando elas forem federais. Empresa pública federal, Mota, qual é o foro processual competente para julgar as causas de uma empresa pública federal? Quem fala sobre isso é o artigo 109, inciso 1º da Constituição, que fala da competência da Justiça Federal. Claro que não é qualquer caso, né? Quando se tratar de matéria trabalhista, matéria eleitoral, enfim, matérias de trato especializado, a matéria vai para a Justiça Especializada, claro, né? Matéria trabalhista é na Justiça do Trabalho, matéria eleitoral é na Justiça Eleitoral e por aí vai. Agora, tirando os casos especiais trazidos no 109, Justiça Federal. Só que o 109, inciso 1º da Constituição, que fala da competência dos juízes federais, ele não contemplou sociedade de economia mista, mesmo federais. Então, a súmula 556 do STF é parâmetro para trazer a noção de que a competência, já que lá ele fala da justiça comum, é da justiça estadual. Mesmo sendo sociedade de economia mista, mesmo federal, vai ser da justiça estadual. Então, essas são as três diferenças básicas. Aqui eu botei federais, porque se as empresas públicas forem estaduais ou municipais, a competência vai ser da justiça estadual. Então não vai ter diferença. Não vai ter diferença. A diferença é só quando elas são federais. Tá? Então, foro processual, terceira diferença. Com isso aqui, você já consegue com tranquilidade matar a questão. Olha o que ele fala lá. Diferentemente das empresas públicas, número 8, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, parou. Empresa pública admite ou não qualquer forma? Admite. As sociedades de economia mista somente podem constituir sob a forma de sociedade anônima. Tá aqui, ó. Então é isso aqui que ele está falando. A resposta número 8 está o quê? Certa. Legal? Ah, fica uma dica de leitura, hein? Dica de leitura. Dica de leitura, hein? Por favor, leitura obrigatória. Artigos 3º e 4º da Lei 13.303 de 2016. Artigos 3º e 4º da Lei 13.303 de 2016. Por que eu estou dando essa dica? Porque a Lei 13.303 de 2016 é o Estatuto Jurídico das Estatais. E esse Estatuto Jurídico das Estatais, ele traz no artigo 3º a definição de empresa pública e no artigo 4º a definição de sociedade de economia mista. Então tem que saber esses dois artigos. Ah, mas a Lei 13.303 não está no meu edital. Tá, você não tem que saber a lei toda, concordo. Saber coisa de conselho fiscal, talvez seja demais. Administrativo, melhor dizendo, enfim, talvez seja demais. Agora, saber a definição de empresa pública e sociedade de economia mista, tem que saber. E a definição do 3º e do 4º da Lei 13.303 vai ajudar bastante. Legal aqui? Fala. Agora, se o edital citar só a Lei 13.303 sem... Só citar ela, aí tem que saber. Se o teu edital cita, por exemplo, a 13.303 seca assim,
Tem que saber na íntegra. Aí você tem que saber, Paula, toda aquela parte que envolve licitações que começam no artigo 28, vai no 29 e no 30, que são os casos em que não tem licitação, né? Que é a dispensa e a inexigibilidade referentes àquelas estatais. Tem que saber isso tudo. Tem que saber isso tudo. Então, no teu caso ainda, para o estilo de prova que você vai fazer, na linha de Tribunal de Contas, mais uma razão para você ter que saber tudo, né? O nível de prova, ele realmente pede que você conheça toda ela. Tem que saber sim. Fechado até aqui? Tranquilo? Dúvidas, meninas? Nada. Tranquilidade? Pessoal de casa, tranquilo? Maravilha, maravilha. Vamos em frente, hein? Número 9. A número 9 diz assim. Pessoal. De acordo com a Lei 9784 de 99, que regula processos administrativos no âmbito federal, um órgão administrativo ou seu titular poderá delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, desde que a. estes sejam hierarquicamente subordinados àqueles. B. Que a finalidade seja editar atos de caráter normativo. C. A finalidade seja decidir recursos administrativos. D. Não haja impedimento legal e que a delegação seja feita com base na conveniência. Número 9. Em prova, os amigos marcariam a letra? De bola? Não. Ou de dólar? De dólar. Bom, essa questão versa sobre um dos assuntos mais importantes da Lei 9784 de 99, que é a parte de competência e sua delegação. Leitura obrigatória, já adianto logo, do artigo 11 até o 17 da Lei de Processo. Vocês estão anotando os artigos que eu estou citando, né? Esse tarefinha de casa, eu peço desculpas. Eu sei que eu sou chato. É porque, assim, os meus alunos eu trato igual meus filhos, né? Igual filho. E filho, quando a gente tem que apertar, a gente aperta. Que chega e fala assim, ó, tem que fazer isso. Aluno a gente trata igual filho. Então, tem que ser. Então, tarefa de casa, hein? Quem fizer no próximo aulão, traz pra mim que eu vou dar estrelinha no caderno. Traz pra mim, bonitinho, estudadinho, que eu dou estrelinha no caderno. Ok? Ó! Do 11 ao 17, lá ele fala sobre delegação. Vem cá, sobre delegação, deixa eu apagar isso aqui. Mota, para. Chega, mano. Não, calma. Vamos lá. Do artigo 11 até o artigo 17, a gente encontra questões que envolvem competência, a irrenunciabilidade da competência. Só que lá no artigo 11... da Lei 9784 de 99 está escrito que a competência é irrenunciável, que vai ser exercida por quem a lei atribuiu como própria, mas ele fala assim, salvo nos casos legalmente admitidos de delegação e avocação. Peraí, salvo nos casos legalmente admitidos de delegação e avocação. Ué, salvo nos casos legalmente admitidos de delegação. Então, peraí, a lei, mesmo a competência sendo irrenunciável, a lei de processo admite ou não admite que em determinados casos haja delegação? Sim. E a avocação? Também. O que é delegar? Delegar é você transferir a alguém a execução de um ato. Isso é delegar, é quando você transfere a alguém a execução de um ato. A avocar é diferente. Na avocação, o superior chama para si a atribuição que é de competência do subordinado. A competência não é dele, é do subordinado, mas o superior chama para ele. Isso é avocar, é atrair para a sua esfera decisória, chamar para si essa atribuição. Isso é avocação. Até aí, beleza. Agora vem cá. A pergunta é sobre o seguinte. Ele fala, um órgão administrativo ou seu titular poderá delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares desde que A. Estes sejam hierarquicamente subordinados. B. Que a finalidade seja ditado de caráter normativo. C. Decidir recurso administrativo. E D. Não haja impedimento legal e a delegação seja feita com base na conveniência. Bom, primeira observação que eu preciso fazer. Tem matéria que não pode ser delegada. Quem fala sobre isso é o artigo 13 da Lei 9784 de 99. Tem matéria que não pode ser delegada. Tem matéria que não comporta delegação. Mata, que matéria que não admite delegação? Vamos lá.
Matérias que não comportam delegação. Primeiro, a edição de atos de caráter normativo. Segundo, a decisão de recursos administrativos. E terceiro, isso, matéria de competência exclusiva. Essas matérias aqui não admitem delegação. Edição de ato normativo, decisão de recurso administrativo e matéria de competência exclusiva. Mota, essas matérias então não podem ter delegação? Não podem. Como é que eu faço para gravar isso, Mota? Moleza, aqui ó. Só juntar aqui o iniciozinho, ó. Edição de ato normativo, decisão de recurso administrativo, matéria de competência exclusiva. Matérias que não admitem delegação. Pô, Mota, na hora da prova tem que quebrar a cabeça para lembrar disso. Não tem que quebrar a cabeça. Se lembrar a cabeça, vai ficar com edema. Aqui, ó. Edição de ato normativo, decisão de recurso administrativo, matéria de competência exclusiva. Essas matérias não admitem delegação. Essas matérias não podem ser delegadas. Repare que só com isso aqui, duas opções já caíram. A letra B de bola, onde ele fala que a finalidade é editar ato normativo. Está aqui, não pode ser delegado. E a letra C, que a finalidade é decidir recurso administrativo. Também não pode delegar. Essas duas matérias, além dessa última aqui, competência exclusiva, elas não admitem delegação. Tá claro? Essas matérias não comportam delegação. Aí a gente volta para o artigo 12 da Lei 9784, que traz também para a gente uma noção interessante acerca da possibilidade ou não de haver delegação sem hierarquia. Mota, o que esse artigo 12 traz para a gente? Ele diz o seguinte, ele diz que órgão administrativo ou seu titular poderão delegar parte da sua competência quando não houver impedimento legal e mesmo que não lhe seja hierarquicamente subordinado, quando conveniente, em razão de matéria de índole técnica, territorial, jurídica, econômica ou social. Então, olha só isso aqui. O artigo 12 da Lei de Processo admite, quando o órgão administrativo ou seu titular delegarem parte da sua competência, ele admite que quando não haja impedimento legal, haja essa delegação, mesmo que não lhe seja hierarquicamente subordinado. Parou! O artigo 12 traz ou não traz uma possibilidade de delegação, mesmo sem hierarquia? Traz. Mas ele diz que isso pode ser feito, claro, quando conveniente, em razão de matéria de índole aqui, ó, técnica, territorial, jurídica, econômica ou social. Ó, matéria técnica, territorial, jurídica, econômica ou social. Aqui, ó. É possível haver delegação mesmo sem hierarquia, Mota? Sim.
Se não houver impedimento legal, mesmo que não haja hierarquia, quando conveniente, olha aqui, ó, quando conveniente, envolva matéria de índole técnica, territorial, jurídica, econômica ou social, é possível que essa delegação aconteça. Ok? É só lembrar aqui, ó, matéria de índole técnica, territorial, jurídica, econômica ou social. Só juntar aqui, ó, técnico do TJ do Espírito Santo. Ok? Então, matéria técnica, territorial, jurídica, econômica e social. Técnico do TJ do Espírito Santo. Técnica, territorial, jurídica, econômica e social. Bota, eu não vou lembrar técnico TJ Espírito Santo, então troca de estado, ó. Matéria técnica, territorial, jurídica, social e econômica. Pronto, técnico do TJ de Sergipe. Ou se você não quiser trocar de estado, troca de órgão. Você pode lembrar do TJ ou do TSE. Matéria técnica, jurídica, territorial, social e econômica. Mota, não entendi nenhuma delas. Viajei. Se você viajou, se passar em Marte, manda um abraço pro ET do STJ. Econômica, técnica, social, territorial, jurídica. Meu filho, grave do jeito que você quiser. Desde que você prometa para mim que na hora da prova não vai errar a questão. Então, daqui, artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão delegar parte da sua competência, mesmo que não lhe seja hierarquicamente subordinado, quando não houver impedimento legal, quando conveniente, matéria de índole técnica, territorial, jurídica, econômica ou social. Às vezes, essa delegação, mesmo sem hierarquia, acontece, por exemplo, por uma questão territorial. Imagina, porque a distância é muito grande, vai ter que deslocar muita gente para lá, vai ter um custo absurdo com o pessoal. Imagina só, uma pessoa mora em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, longe pra caramba do centro do Rio. Ela tem que comprar alguma coisa no centro do Rio, o vizinho dela todo dia trabalha no centro, pertinho do local onde ela tem que comprar alguma coisa. O que é mais fácil para ela? O que é mais fácil para ela? Pedir para a pessoa que vem todo dia para o centro comprar para ela ou ela se deslocar de Campo Grande e vir para o centro? Não é mais fácil? É como se fosse isso aqui. Então, veja, por uma questão territorial, devido ao alto custo, pode ser uma questão econômica, pode ou não pode delegar, mesmo sem haver hierarquia? Pode. Se for conveniente e não tiver impedimento legal, solta o som, que está tranquilo. É possível que aconteça. Volta lá na questão. Questão 9. Ele diz, um órgão administrativo ou seu titular poderá delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, desde que estes sejam hierarquicamente subordinados àquele. Errado, porque aqui a delegação pode acontecer mesmo que não haja hierarquia. A B e a C já foram eliminadas porque essas matérias não podem ser delegadas. Letra D, quando não haja impedimento legal, está aqui, e que a delegação seja feita com base na conveniência. Olha aqui, ó. Pronto, artigo 12 da Lei 9784 de 99. Sendo assim, a resposta da nossa questão de número 9 é a letra D de dado. Legal até aqui? Beleza? Maravilha. Tranquilas essas aí. Número 10. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, parou. Órgão não é dotado de personalidade jurídica. Pelo menos agora ele começou certo, diferentemente da outra. Que exercem funções administrativas e integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta. Opa, peraí. Deixa só, acho que aqui dá para fazer. Anda aqui, até nesse cantinho aqui, deixa eu chegar para cá. Nesse cantinho aqui eu acho que dá. Olha aqui, ó, eu tenho aqui a União. A União é uma pessoa jurídica de direito público. Vamos imaginar na estrutura do Poder Executivo Federal aqui, quem que eu tenho aqui? A Presidência da República. Aqui eu tenho os ministérios e por aí vai. Pergunto, a União é pessoa jurídica. Agora, e essas unidades que aqui dentro estão? São chamadas o quê? Órgãos. E órgãos, como sabemos, não possuem personalidade jurídica. Aqui dentro, entre os órgãos que compõem essa estrutura, pode ou não pode haver a distribuição interna de atribuições? Pode. A isto dá-se o nome de quê? De desconcentração. Isso aí. Então, o que é desconcentração? É distribuição de competência dentro da mesma pessoa jurídica, entre os órgãos que a compõem. É só lembrar, aqui ó, desconcentração, com O de órgão, desconcentração, com O de órgão.
É diferente, por exemplo, se tivesse aqui ó, a União e aqui resolvessem criar uma autarquia. Se você está criando uma autarquia, a autarquia é outra pessoa jurídica. Então, essa distribuição aconteceria entre entidades. Nesse caso aqui, aconteceria a chamada descentralização. E a descentralização, essa sim acontece entre entidades, diferente da desconcentração que acontece entre órgãos. Então, aqui na nossa questão, ele está dizendo aqui, os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria que exercem funções administrativas integram a União por desconcentração. Realmente, aqui, ó, órgãos desconcentrados. Veja, distribuição interna de competência entre os órgãos. Componentes de uma hierarquia. Na desconcentração, você presume ou não uma relação vertical? Sim, é diferente da descentralização, que não tem hierarquia. Pelo amor de Deus, não há hierarquia entre a direta e a indireta. Não há hierarquia entre a direta e a indireta. A relação entre elas é de vinculação, não é de hierarquia, hein? Por favor. Fazem parte da administração direta. Tá aqui. Então, a gente tem aqui o que chama de administração direta. Essa tá moleza. Essa número 10 aí, o item está certo. Número 11. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica. De novo, a autarquia é criada por lei específica? Sim. Enquanto empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que integram a administração indireta, beleza. A administração indireta, olha ela aqui, ó, a administração indireta, ela é formada por que entidades que atuam de forma descentralizada? Aquelas que são criadas para que a administração entre numa nova fase. Fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Beleza! Número 11. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica, enquanto empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que integram a administração indireta podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente da República. Não. A lei específica, da mesma forma que cria a autarquia e fundação pública de direito público, ela autoriza a criação das demais. Todas precisam de lei específica, ou para criar ou para autorizar a criação. Aí vai depender da natureza da entidade. Sendo assim, essa número 11 está errada. Decreto uma pinóia. Número 12. A empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica. Parou! Qual é a personalidade jurídica de uma empresa pública? É pessoa jurídica de direito o quê? Privado. Qual é a personalidade jurídica de uma sociedade de economia mista? Também é pessoa jurídica de direito privado. Então, eu acho que se a questão acabasse aí na vírgula, já estaria errado, né? Porque ambas são pessoas jurídicas de direito privado. A autarquia é pessoa jurídica de direito público. Fundações públicas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Empresas públicas e sociedades de economia mista, essas são pessoas jurídicas de direito privado. Sendo assim, quando ele diz lá na número 12, a empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica. Já está errado. Aquela, entenda-se a empresa pública, é empresa estatal de direito privado. Esta, entenda-se a sociedade de economia mista, essa é de direito público. Errado, ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Sendo assim, número 12, o item está errado. Pergunto, as 12 primeiras, fizemos uma boa revisão de vários assuntos até agora. Até aqui tá tranquilo? Beleza? Vamos tomar um café? Daqui a pouco a gente volta então. Pessoal de casa, daqui a pouco a gente volta, a gente vai dar uma paradinha para tomar uma aguinha, um cafezinho. Daqui a pouco a gente está de volta para corrigir mais algumas questões. Se por um acaso não houver tempo de corrigirmos todas elas, nenhum problema, digo o gabarito aqui das questões finais para você anotar e fazer. Se tiver algum teste, se há alguma dúvida, só avisar. Até a próxima, até daqui a pouco. A gente já volta.